Bom dia, gente. Hoje a gente vai dar início mais uma vez ao canal e eu escolhi realmente falar sobre um povo que virou o vilão da história, por conta de um filme, até por conta de certos relatos onde foi transformando eles em um caráter negativo, sabe? Eu escolhi hoje citar os persas e a gente entrar realmente no conceito dos persas, entender quem foram os persas, qual é a participação deles na história. Os persas eram simplesmente camponeses no início de tudo. Os caras estavam lá e exerciam suas práticas de campo normal, como todo camponês normal faz, e como era comum na antiguidade, eles viviam sob o domínio de outros povos. Isso então era uma coisa tecnicamente normal na época. Até que nessa caminhada da história entrou Ciro. Quem foi Ciro? Ciro foi uma figura muito importante para o Império Persa, porque tecnicamente ele deu o primeiro passo para a história se concretizar e o Império Persa começar a crescer e se expandir. Por quê? Os persas eram dominados pelos babilônios, também sofriam influência dos assírios, então o Ciro simplesmente bateu o pé e falou: galera, vamos bater de frente com esses caras. Acabou. Eles não vão ficar mais influenciando a gente, tomando conta da gente, a gente vai bater de frente com eles e a porrada vai comer. Então Ciro simplesmente pegou, juntou suas paradas, chamou a galera e falou: vamos em cima dos babilônios e a porrada vai comer. E tecnicamente foi isso. Ciro juntou toda essa população, eles enfrentaram os babilônios e venceram os babilônios. E isso tecnicamente criou um caráter de liberdade nos persas, onde meio que estufou o peito deles e eles falaram: caraca, nós somos capazes, então vamos criar o nosso império. E então as coisas foram se desenrolando até que Ciro, por realmente ser o líder da época, ele tornou-se o rei do Império Persa, e isso fez com que ele tivesse um caráter de liderança realmente, né? E uma coisa muito importante é que toda vez que a gente pensa em reino na antiguidade, a gente sempre atribui a um caráter negativo, daquele cara que maltrata, sabe? Que é o ditador de regras, etc. Ciro, na verdade, o Império Persa tem muito disso. Ele tem muito caráter bom. Por exemplo, uma coisa que era muito incrível nesse império era que ele permitia outros cultos de outras religiões. E isso é uma coisa super louca, né? Até porque a gente vê esse caráter de o meu Deus é o justo e é aquele, você vai ter que aceitar meu Deus e essa parada. Até pincelando um pouco a religião, que também não é uma coisa que a gente precisa entrar muito, porque os persas veneravam um deus chamado Ahura Mazda. Tem até uma marca de carro que se chama Mazda. Eu não sei, mas provavelmente pode ter alguma influência e o cara pode ter se apropriado do nome. Mas o nome do deus que eles veneram se chama Ahura Mazda. Ele é como se fosse a figura do círculo solar. Então, ele meio que... Calma aí. Sobe, filha da puta, tô gravando. Cala a boca, porra. Entra. Ah, chega. Ele é meio que a figura do círculo solar. Então a gente tem sempre essa comparação de que o bem e o mal sempre existe no Império Persa. Por quê? Se o deus principal deles é o Sol, quando o Sol se põe, eles ficam totalmente expostos à escuridão. Ou seja, o mal está na noite. Então explica porque eles realmente tinham muita tensão contra a noite, né? Contra a figura da noite, a figura da escuridão. Esse caráter de venerar esse deus chamado Ahura Mazda foi classificado como masdeísmo mais à frente. O masdeísmo simplesmente virou uma técnica, virou uma forma de eles venerarem esse deus no qual eles já achavam o justo e correto. Era muito importante a gente citar que no Império Persa os reis realmente eles acreditavam que... Caralho, me perdi. É muito importante a gente citar que os reis no Império Persa nunca acreditaram no caráter da violência. Que a violência era a chave para resolver qualquer coisa e que as guerras teriam que ser um caráter presente em qualquer sociedade, ou seja, eles tinham que batalhar e tinham que lutar. Não, eles realmente caminhavam em busca da paz. Como? Permitindo até esses cultos de outras religiões dentro do seu império. Então, qual foi a grande inteligência que os imperadores persas tiveram que acharam que isso traria a paz para a população? Conquistar o mundo inteiro. Porque eles acharam que se transformasse o mundo inteiro no Império Persa, eles não precisariam mais batalhar com os povos. Então, daí surgiu essa ideia de Império Universal, que até certo ponto é meio louca, mas a gente não tem como ser, eu esqueci o nome da palavra, mas ser meio que ignorante a ponto de criticar uma decisão daquela época. Então, prosseguindo, Ciro derrotou os babilônios, juntou suas pragas, falou pra galera: vambora, vamos pra cima deles, etc. Só que nesse caráter de expansão, onde Ciro foi em cima dos outros povos, quis conquistar, e quis isso, e etc., ele acabou morrendo em batalha. E
é muito importante a gente citar que a luta nunca acabava. Eles iam sempre sendo iam sempre chegando os filhos dos imperadores, iam assumindo as frentes. E com a morte de Ciro assumiu Cambises. Cambises realmente tomou a frente do Império e continuou na conquista dos outros povos, dentro desse caráter de conquista universal. Cambises foi importante porque ele conseguiu conquistar realmente do Egito até o norte da África. Então foi um pedaço de terra bem grande onde eles conseguiram se estabelecer. Daí surgiu a figura realmente, não é mais importante, mas aquela figura que tem um maior... É idiotice falar maior importância de novo. Aquela figura que tem a maior influência do Império Persa, tirando a próxima, que eu ainda vou falar, que seria Dario. Por que Dario foi tão importante? Porque ele realmente conseguiu estabelecer a conquista até a Índia. Por que a Índia era tão importante? Porque era um caminho de práticas mercantis. Então eles detinham o poder dessa terra, e isso realmente transformou eles em uma força esplendorosa. E dentro dessa mesma lógica, desse mesmo raciocínio, toleravam outras culturas, permitiam outras religiões, estavam sempre abrangendo outros povos. Só que é muito engraçado a gente chegar a esse ponto, porque até mesmo os persas davam aos reis, no qual eles conquistavam as terras, outras terras para eles poderem viver. Ou seja, a mesma coisa que eu ir na tua casa, roubar a tua casa e falar, cara, toma aqui um quarto para você poder dormir, mas eu vou morar aqui na tua casa. E por incrível que pareça, eles também liberaram os libertários fenícios, que até na época eram escravizados. Então, eles foram meio que os justiceiros, né? Então, como formação do Império Persa, a gente pode destacar um conceito muito legal que ainda é utilizado até hoje, que é o conceito dos mercenários. Por quê? Os mercenários eram guerreiros que realmente tinham uma vantagem sobre os outros, porque eles tinham outras práticas de guerra, não eram mais fortes, mas realmente tinham outras técnicas que se sobrepuseram, esquece essa palavra, se botavam superiormente perante os outros. Só que é aquilo, mercenário chama dinheiro, e graças à quantidade de terras que o Império Persa possuía, eles realmente possuíam muita riqueza. Mas aí a gente se pergunta, Ian, como assim eles possuíam muita riqueza? A gente chega naquela discussão, se eles realmente eram muito bons, até um certo ponto eles não eram tão bons, né? Por quê? Eles conquistavam esses povos todos, essas terras todas, davam aquela pequena parcela de terra para os povos que eles conquistavam, e o que eles falavam? Galera, vocês estão aqui na terra, mas vocês vão ter que me pagar impostos. Então os povos estavam vivendo naquela terra sob a conquista dos persas, tinham que pagar impostos a eles, então assim, o Império Persa era só ficando cada vez mais rico e cada vez mais rico, e isso ia financiando esses mercenários. Então realmente esses povos eram forçados a pagar tributos em ouro e prata, e era aquela conquista normal, né, cara? Você vai na minha terra, tu vai ter que me pagar. Mais posteriormente, quando o Império Persa começou realmente a se concretizar como uma grande potência, a gente teve a divisão do Império em províncias, que na verdade eram chamadas de satrápias. As satrápias eram como se fosse, a gente pode igualar a cidades-estado mais à frente, num vídeo posterior que eu vou falar. As satrápias eram como se fossem pequenos postos nas cidades, onde eles recolhiam realmente esses tributos que os povos pagavam. E os caras que eram responsáveis pelas satrápias se chamavam sátrapas. Então, eles eram meio que os fiscais das terras. Eles recuperavam aquilo que todos os povos pagavam e iam realmente armazenando. E repassavam esse lucro para o rei. Mas aí a gente tem um conceito que até hoje é presente na humanidade, né? É a corrupção. Por quê? Os caras estavam de frente numa terra e a um ponto chegaram e falaram, caralho, eu tô de frente aqui na terra, então eu vou... simplesmente essa parada aqui é minha, pô. Pronto. Aí começou a dar ruim. Por quê? Eles começaram a achar que tinham um poder que não tinham, começavam a bater de frente com o rei, e o Ciro ficou extremamente puto. Ciro não, o Dario ficou extremamente puto e falou, meu irmão, como vou acabar com isso? Ele criou uma coisa chamada polícia secreta. A gente até brinca que é a primeira espionagem, forma de espionagem criada na humanidade, né? Essa polícia secreta eram pequenos braços direitos do rei, que viajavam pelas satrápias e olhavam como estavam sendo a prática de recolhimento de fundos, e qualquer coisa que estivesse errada, ele já chegava e falava pro rei, ó, meu irmão, tá dando merda, hein? Fica ligado aí, esse cara aí, não sei o quê. E até certo ponto essa polícia secreta ajudou a controlar esse esqueminha de corrupção de caixa 2 que estava rolando dentro do Império Persa. É até importante a gente citar também que Dario construiu uma cidade tecnicamente com a cara do Império Persa, tanto que o nome é Persépolis. E essa cidade até teve uma grande importância que no final do vídeo vocês vão entender. Mais à frente, a gente pode chegar numa discussão bem legal, que até em sala de aula a gente bate muito nessa tecla, que se chama as guerras médicas. Quando a gente fala de guerras médicas, as pessoas sempre assemelham a médicos de medicina, entendeu? Mas
Tipo, nada a ver uma coisa com a outra. Guerras médicas porque vem do grego medo. Medo significa meio. Então, realmente ocorreram no meio daquele conceito de guerra que eles viviam, entendeu? Então Dario foi se expandindo nesse conceito de paz universal que ele achava que tinha que conquistar todos os povos e partiu para a Grécia, que foi o grande erro da vida dele. Por quê? Quando ele chegou na Pérsia, ele conquistou umas pequenas cidades, etc. E chegou em Atenas e falou, meu irmão, e aí galera, você rende pra mim, vai me pagar impostos e vai ser essa parada aí, vocês não têm escolha. E os gregos falaram, cara, não, a gente não vai fazer isso, a gente não quer. Ele, como assim vocês não querem? Aí eles, cara, a gente não quer, a gente não vai pagar. Aí ele, então peraí. Aí tipo, o Dario voltou na Pérsia, no território persa, e falou, galera, vamos juntar um exército aqui, vamos lá na Grécia, vamos enfiar a porrada nesses caras, vamos pegar as terras dele. E os caras chegaram lá. Só que é até engraçado, nos filmes, a gente vê que os gregos e os espartanos são sempre retratados como povos que lutam muito bem, né? E não é por acaso. Daí juntou um exército muito grande contra um exército muito pequeno que havia dos gregos na época. E por incrível que pareça, os gregos meteram uma porrada no exército do Dario. Por quê? Vigor físico, preparação para batalha, até porque a gente consegue entender que quantidade não é a mesma coisa que qualidade, né? E até uma pequena observação que eu gosto de botar nisso, galera. Toda vez que a gente vê, por exemplo, o filme do 300, falam dos espartanos, os caras logo imaginam o Gerard Butler de sunguinha e de capa e falando, tipo, grosso. Cara, tipo, não necessariamente porque os caras lutavam muito, eles eram gigantes, etc. A gente tem esse conceito de arte na Grécia Antiga, que se prevaleceu até a Europa, etc., de reproduzir o homem com vigor físico, sabe? Com força, com músculos e etc. Tanto que as partes genitais não eram grandes, porque a genitália realmente não era uma coisa tecnicamente importante na época, onde eles deveriam dar essa importância. O homem só era respeitado se tivesse genitália grande. Não, isso é muito novo. Então, é por isso que vocês veem, e no filme do 300 vocês veem aqueles caras do tamanho do armário, que parece que malharam na Smart Fit tipo 1 ano, e estão daquele tamanho. Então, não necessariamente os caras ganharam o Império Persa porque eles eram armários super fortes e gigantes, não. Formas de batalha, táticas e etc. Então, voltando, nas guerras médicas, Dario tomou porrada e voltou. E isso causou uma extrema vergonha dentro do próprio ser, né? Fala, caraca, maluco, eu levei um exército gigante pra lá e os caras acabaram com a gente. E até certo ponto, pros gregos isso foi ótimo, porque eles falaram, caraca, meu irmão, a gente é foda, a gente não precisa de mais nada. E isso criou nos gregos um caráter de liberdade, de estufar o peito e falar, caraca, maluco, aí, galera, vamos construir nossa própria cidade, nossa própria nação e vamos cair dentro e a gente não depende mais de ninguém. Então Dario, assim que chegou na Pérsia, ficou extremamente puto, desbraguejou em cima de uma porrada de gente, né, como normal, e o filho dele, chamado Xerxes, que aí já é uma figura que provavelmente vocês conhecem, estava de perto acompanhando essas paradas. E Xerxes, ao ver o seu pai passando esse desespero, né, de falar, meu Deus do céu, caraca, eu tomei porradona na Grécia, Xerxes jurou vingança contra os gregos. E Xerxes falou, cara, no dia que eu assumir o trono, esses caras vão pagar. E assim foi feito. Essa batalha onde Dario foi derrotado se chamou Batalha de Maratona. No caso, o local, Maratona significa o local onde eles batalharam, não tem nada a ver com Maradona da Rio. Porque teve um mensageiro que correu não sei quantos quilômetros. Eu esqueci a porra do nome dela, não sei o que. Calma aí, deixa eu ver como é que eu vou. Aí hoje em dia a maratona é a mesma quilometragem que o cara correu. O cara correu. Eu tinha esquecido o nome. Eles tinham ganho a batalha. Dando prosseguimento, a gente tem a morte de Dario mais à frente e Xerxes assume o trono. Quando o Xerxes assume, realmente chega aquele ponto que ele fala, cara, chegou minha vez, vamos cair pra dentro desses caras. E Xerxes junta um grande contingente de exércitos e fala, cara, vamos em frente. E ele leva esse exército até a Grécia, até encontrar 300 pequenos soldados, que foram a maior pedra no sapato deles. Por quê? Os caras conseguiram resistir dentro de uma quantidade de soldados que ultrapassavam 100 mil pessoas do Império Persa, que ficou conhecido como aquela batalha que vocês veem no filme 300, os espartanos contra os persas. Mas assim, eu não gosto daquele filme porque eles botam os persas como se fossem os vilões da história, quando na verdade, cara, conquistar povos e territórios era uma coisa comum, então não tem que botar como se os persas foram os vilões da história, só porque tinham 300 pessoas, óbvio, foi muito sinistro, mas isso é errado. Enfim, teve essa batalha dos 300, os caras resistiram muito tempo contra um grande contingente do Império Persa, a porrada realmente comeu muito tempo,
chegou um tempo que eles não conseguiram realmente mais sustentar esse grande contingente e essa grande carga de batalha, até porque entraram em discussões, entraram em pauta cansaço, fome, doenças que foram sendo geradas, e etc. E posteriormente os espartanos foram derrotados e os persas conseguiram realmente prosseguir até Atenas. Só que aí deu a merda. Por quê? Ao chegar em Atenas, eles não encontraram mais ninguém. E entra outra figura muito importante que vocês conhecem no filme do 302, que é aquele Ascensão do Império. Um cara chamado Temístocles. O que o Temístocles fez de importante? Ele simplesmente retirou toda a população e todo o exército da Grécia, de Atenas no caso, e levou para uma ilha chamada Salamina, que é realmente bem perto do porto de Atenas. E os persas chegaram lá e falaram: caraca, meu irmão, cadê os caras? Tipo, a gente batalhou um tempão lá à toa pra chegar aqui e não encontrar nada. Então Xerxes retorna 3 vezes mais puto pra Pérsia e fala: galera, vamos fazer o seguinte, vamos cair pra dentro desses caras, a gente já sabe onde eles estão e vão, etc. Então ele pega, junta seus barcos, seus navios e cai pra dentro dos atenienses que realmente estão em Salamina. Só que ao chegar lá, os atenienses realmente tinham uma tecnologia mais avançada nesse quesito de batalha naval. E eles começaram a afundar os navios persas muito mais rápido do que os persas estavam querendo afundar os navios gregos. Então, aí começou a dar realmente muito ruim o Império Persa. A gente consegue citar aí como a decadência do Império Persa e a derrota que foi super importante para acabar com isso tudo. Por quê? Eles retornaram super fracos, Atenas realmente estufou seus peitos e provou para si sua própria força de cultura e liberdade, conseguiu realmente afirmar sua própria cultura, e os persas realmente começaram a entrar em declínio. Por quê? Xerxes, ao retornar à Pérsia, foi visto como um cara que investiu numa coisa que não teve retorno. Então o que rolou? Ele foi assassinado. Posteriormente, os outros governantes que vieram não assumiram tão bem quanto seu pai, que foi Dario, ou quanto Ciro, e os investimentos foram errados. Ou seja, começou a ter essa bloqueio de cultura, bloqueio de outras religiões no mesmo local. Então, eles começaram a realmente desembolar o que antes estava andando muito bem. E esses governantes foram vistos como bem otários, a população começou a reprovar, e eles começaram a entrar em declínio mais ainda. E entra outro cara muito importante na história, que terminou de afundar o buraco onde os persas já estavam, que foi Alexandre. Por que Alexandre teve a ver com a Pérsia? O que Alexandre teve a ver com a Pérsia? Lembra no comecinho quando eu falei que os persas conquistavam outros povos e faziam com que eles pagassem tributos? Então, um desses povos que os persas conquistaram vivia o pai de Alexandre. Então o pai de Alexandre realmente sofreu essa influência que os persas exerceram nos outros povos. E Alexandre jurou vingança contra os persas. Então assim que Alexandre virou o cara lá da Macedônia, ele falou: meu irmão, vamos cair pra cima deles e eu vou vingar. Ele chegou lá dentro, os persas enfiou a porrada em todo mundo, já tinha um contingente de exército bem grande, e acabou de ferrar o que tinha cara bem ruim. Então, eu até citei aquele Persépolis, que era aquela cidade que o imperador construiu para afirmar a cultura local persa. Alexandre, para acabar de vez com tudo, tacou fogo na cidade e quer reduzir ela toda em cinzas. Então, a gente chega realmente ao fim do que a gente conhece como Império Persa. A gente consegue realmente citar o que foi de muito positivo, onde eles conseguiram deixar de legado para a humanidade, até os conceitos que a gente utiliza até hoje. E até esse quesito de não ignorância a outras culturas no seu próprio domínio, né? E é isso, minha galera. Vamos com tudo e a gente está junto no próximo vídeo.